pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série do projeto à execução. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esquadrias externas. Você sabe o que é esquadria? Não? Então deixa que eu te explico. Esquadria é um termo que nós utilizamos na engenharia e na arquitetura para nos referirmos a portas, janelas, portões, persianas, enfim, a elementos que fazem o fechamento de um vão. No vídeo anterior, nós falamos sobre portas internas. Se você não assistiu o vídeo, vou deixar ele linkado aqui nos cards. Volta, assiste. Lembrando que essa série ela terá 8 episódios que vão ao ar toda quarta-feira. Então, não perca, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações desses vídeos, viu? Bom, no vídeo anterior, então, nós falamos sobre portas internas e hoje nós vamos falar sobre portas e janelas externas. Então vamos lá. Primeiro ponto importante sobre esquadrias externas. As esquadrias elas são de grande importância na obra porque elas influenciam no visual da obra, elas influenciam na sua fachada, elas influenciam na estética da obra e por isso elas devem ser pensadas desde a etapa de projeto. Outra situação, dependendo do projeto, dependendo do modelo, do material dessas esquadrias, elas podem representar até 20% do custo dessa obra, 20% do valor da obra. Então é importante que a gente saiba escolher modelo, escolher material, sempre levando em conta o visual e o custo-benefício. Quando nós vamos escolher o tipo de esquadria para sua obra, para sua edificação, para o seu projeto, é importante levar em consideração não apenas o valor, mas alguns outros fatores, como, por exemplo, estética, durabilidade, funcionalidade, isolamento térmico, isolamento acústico, segurança. Então, são vários fatores que influenciam na escolha do tipo de esquadria. Além disso, elas também podem ser de vários materiais, como, por exemplo, madeira, PVC, alumínio, ferro, vidro. Sobre as esquadrias de madeira, então. Da mesma forma que eu comentei no vídeo anterior sobre as portas maciças, elas eram mais utilizadas antigamente porque a gente não tinha uma variedade tão grande de opções no mercado e também porque o material era mais barato. Mas elas ainda continuam sendo muito bonitas, muito sofisticadas, elegantes, apesar de terem algumas desvantagens, como por exemplo, as manutenções periódicas que você tem que fazer, elas também não trazem um isolamento acústico e térmico tão bom, porque se você já teve esquadrias de madeira na sua casa, você sabe que elas já ficam sempre com umas frestas e por ser um material que ele vai trabalhando com o decorrer do tempo, essas frestas elas vão aumentando, então sempre vai entrar um ventinho, um som indesejável ali por essas frestas. Outra situação, elas também não permitem todos os tipos de abertura, então elas têm algumas limitações em relação aos tipos de abertura, mas elas ainda são utilizadas em alguns casos bem específicos. As esquadrias de ferro, elas também são mais tradicionais, elas eram mais utilizadas antigamente. A grande vantagem desse tipo de esquadria é o preço. Além disso, elas também são mais versáteis do que as esquadrias de madeira, então elas permitem mais tipos de abertura. Outro ponto importante, outra vantagem delas é que pelo fato do material ser mais resistente, elas também trazem maior segurança para a edificação, para a obra. A única desvantagem é que, assim como as esquadrias de madeira precisam de manutenção, as esquadrias de ferro também necessitam de manutenções periódicas, porque elas vão enferrujando com o passar do tempo, com o contato ali da chuva, do sol, então você tem que ter essa manutenção periódica. Agora, outro tipo de esquadria que ficou muito comum, foi muito utilizado, na verdade elas ainda são bastante utilizadas, são as esquadrias de vidro temperado, os famosos blindex. Essas esquadrias elas trouxeram um ar mais moderno para as edificações, já que elas são basicamente feitas de vidro e um perfil metálico bem fino. Entre as vantagens delas estão o vidro, né, que ele é temperado, então, diferente do vidro comum, que era bastante utilizado, esse vidro temperado, ele não estilhaça no momento de uma quebra. Outra vantagem também é em relação à versatilidade de acabamentos, elas permitiram uma maior versatilidade em relação a cor de perfil, cor de vidro. E a maior vantagem desse tipo de esquadria é o preço. Então, elas têm um preço bem abaixo se comparado às esquadrias de alumínio e PVC.
Agora, as desvantagens. Principais desvantagens. Elas não nos permitem vários tipos de abertura, então elas são basicamente de correr, de giro e basculante, e isso também vai depender do tamanho do vidro. Outra desvantagem em relação à segurança, porque já que elas são feitas com um perfil metálico muito fino, elas não trazem uma grande segurança. Qualquer pessoa consegue quebrá-las, qualquer pessoa consegue derrubar essas esquadrias. Outra desvantagem também é em relação ao isolamento térmico. Elas não trazem um conforto térmico muito bom, já que elas são feitas basicamente de vidro e o vidro ele absorve muito calor. Então, elas não trazem um conforto térmico muito bom para as edificações. As esquadrias de alumínio elas têm sido muito utilizadas hoje em dia. São esquadrias que alinham a qualidade e o preço, então elas possuem um custo-benefício muito grande. Elas nos trouxeram uma variedade enorme de opções de acabamento, de tamanhos de perfil, de tipos de abertura, então a gente consegue trabalhar com perfis menores, com perfis maiores, com cores diferentes, preto, branco, marrom, elas inclusive podem imitar madeira. Em relação às aberturas, a gente consegue trabalhar com portas de giro, portas de correr, janelas basculantes, tipo camarão, tipo guilhotina, enfim, a gente tem essa variedade. Em relação à resistência, elas são mais resistentes que as portas, por exemplo, de vidro, então a gente já consegue trabalhar com vãos maiores. E elas também não geram tanta manutenção como, por exemplo, as esquadrias de ferro. Elas não têm esse perigo de enferrujar. Uma das desvantagens ainda desse tipo de esquadria é em relação ao isolamento acústico. Elas não trazem tanto isolamento acústico como as de PVC, que a gente já vai conversar, mas elas podem ser trabalhadas. A gente consegue aí trabalhar com um vidro duplo, um vidro triplo, que daí já vai ajudando nessa questão acústica. Por fim, as esquadrias de PVC são esquadrias que têm ganhado cada vez mais o espaço aí no mercado, apesar de serem bem mais caras do que os outros tipos de esquadria que eu mostrei anteriormente. São esquadrias que trazem inúmeras vantagens. Elas têm alta qualidade, durabilidade, resistência, segurança. Além disso, elas também basicamente não precisam de manutenção, elas trazem uma gama gigantesca de opções de acabamentos, tanto em relação a tamanhos de perfis, assim como as de alumínio, né? Você pode trabalhar com perfis de vários tamanhos, você pode trabalhar com várias cores, inclusive elas podem ser de duas cores, então você pode trabalhar com uma cor interna e uma cor externa. Em relação à resistência, os perfis eles são mais resistentes, então a gente já consegue vãos bem maiores, até maiores do que as de alumínio. Em relação ao conforto térmico e acústico, são esquadrias que elas vedam muito bem, elas trazem um conforto térmico ok, um conforto acústico muito superior a qualquer outro tipo. Se você trabalhar aí com vidro triplo, um vidro duplo, você praticamente tem uma vedação acústica 100%, e a única desvantagem mesmo fica em relação ao custo. Mas como eu disse no início do vídeo, sempre quando a gente vai escolher um tipo de esquadria, a gente não pode pensar só no custo, a gente tem que ver todas essas questões, tanto vantagens e desvantagens, para ver o que realmente é o ideal para a sua obra, para o seu projeto. Muito bem, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre esquadrias externas, questão de material, vantagens e desvantagens, a nossa parceira Michelle vai mostrar lá no projeto como ela faz para especificar tudo isso e mais alguns detalhes que são muito importantes na hora de você escolher a esquadria, em relação a vistas, em relação ao método de instalação, em relação se vai ter persiana, se não vai ter persiana, enfim, são vários detalhes e ela vai mostrar tudo lá no projeto. A gente vai mostrar aqui para você como é que funciona a parte do detalhamento no projeto das esquadrias externas. E antes de mais nada, é muito importante que você escolha o tipo de esquadria que você vai estar utilizando no projeto, porque cada esquadria tem um tipo diferente de detalhamento, tá? Aqui eu vou mostrar agora para você a esquadria com a persiana integrada, que é normalmente onde muita gente erra e dá alguma dor de cabeça na obra, tá? Então aqui você tá vendo na tela
que a gente tem a esquadria aqui da sacada, tá? Aqui na lateral são 2 vidros fixos, mas a gente vai falar sobre essa esquadria aqui. Você tá vendo a primeira coisa aqui, ó, que ela tem o acabamento da vista apenas do lado externo e não do lado interno também. Então, uma das definições que a gente precisa fazer lá já no começo é justamente essa. Existem 3 opções para a gente estar trabalhando, tá? A esquadria voltada para o ambiente interno com a vista, que fica neste acabamento, com o alinhamento interno. A esquadria que ela vai ficar com o alinhamento no meio, que daí ela não vai ter vista. E a esquadria que ela vai ficar com o alinhamento externo, com a vista para o lado externo. Nesse caso aqui, a gente optou com uma vista de 7 centímetros para o lado externo, tá? Aqui você tá vendo, então, o acabamento. A gente tem a soleira na parte inferior, porque a gente vai ter a diferença de nível de ambiente. A gente tem aqui, ó, esse ponto em vermelho na nossa legenda, significa que a gente precisa deixar um ponto previsto para persiana automatizada. Porque essa persiana, ela também pode acontecer, mas de forma manual. Nessa situação aqui, a gente representa o ponto elétrico da persiana. E aqui na lateral, a gente tem o ponto de acionamento. Esse acionamento, ele pode se dar também através de controle, mas é sempre interessante que a gente deixe o acionamento aqui na lateral, porque nunca se sabe onde está esse controle, não é? Então, aqui você está vendo uma representação básica, em planta baixa, tá? Aí, outra coisa que é muito importante é aqui, ó. Quando a gente está falando de uma porta com persiana ou de uma janela, a gente precisa considerar um vão um pouco maior, porque a persiana, ela acaba pegando um pouco do espaço. Se você considera só 2,10, a gente desconta os 20 aqui da persiana, que também vai variar de fabricante para fabricante. Uns vão pedir 16, uns vão pedir 22, uns vão pedir 20, que você precisa verificar. A gente vai ficar com 1,90 só, e 1,90 para um vão de uma porta é um pouco baixo. Então, é importante que você leve isso em consideração aqui. Olha outra coisa aqui, ó. A gente está trabalhando com 2 portas que correm e 2 fixos. Então, a gente sempre representa isso nas vistas, tá? E aqui também, olha a informação que eu coloquei. Esquadria de alumínio na cor cobre, com vista externa de 7 centímetros, com persiana integrada, motorizada, com vidro temperado 8 milímetros incolor. Então, a gente vai estar definindo o tipo da esquadria, nesse caso vai ser alumínio, a cor da esquadria, que nesse caso vai ser o cobre, com vista externa e não interna, ou sem vista, né? Motorizada, com persiana, e com vidro temperado 8 milímetros incolor. Então, a gente precisa determinar todas essas características. A gente está puxando uma linha guia aqui, mas também lá no nosso quadro de esquadrias, a gente consegue dar entrada em todas essas informações. E depois disso, a gente repete lá no memorial. Então, às vezes, é melhor pecar pelo excesso de informações do que pela falta. Pelo menos assim, ocorre tudo certinho lá na obra, tá? E aqui, a gente tem uma vista interna dessa mesma esquadria. Então, eu tenho aqui, ó, a persiana integrada, aqui eu já não tenho as vistas, e aqui eu tô com o meu acionamento, olha. Então, tudo isso vai estar detalhado. A gente tem vista interna, vista externa e em planta baixa, certo? Aí, uma outra situação, isso daqui você tá vendo quando a gente representa no AutoCAD. A gente passou a representar muitas coisas aqui no escritório já direto no SketchUp, onde a gente faz o sketch e detalha no layout. Aqui você tá vendo uma opção onde já não é mais uma esquadria de alumínio, a gente vai trabalhar com um blindex, tá? E no blindex a gente tem o trilho dele, ele é um pouquinho diferente, né? O trilho dele, aqui eu vou aproximar pra você, ó, ele já é bem menor. Às vezes lá na esquadria de alumínio e de PVC, a gente tá falando com um trilho de 5, de 7 centímetros de espessura e que a gente precisa considerar o rebaixo aqui no baldrame. Mesmo assim, no blindex, eu tô considerando esse pequeno rebaixo aqui, porque eu vou encaixar a minha soleira, e daí aqui, ó, eu tenho que representar também como é que ela vai ficar. Lá no antigo, quando era no AutoCAD, vocês não viam isso, aqui a gente já tem, tanto em corte, como aqui também na planta baixa, olha. Essa aqui, diferente daquela que a gente falou agora há pouco, a gente tá com uma esquadria no meio, então ela não tem vista nas 2 laterais, tá? E aqui,
A gente só não tá ainda com o alinhamento dos trilhos acabado porque falta eu aplicar a espessura da argamassa e mais a espessura do revestimento. Então, quando a gente finalizar, a gente vai ter aqui esse alinhamento fechado, certo? E daí aqui, ó, vendo ela de frente, então, ó, a gente tem aqui a soleira, a gente não tem as vistas, mas a gente tem todas as informações necessárias. Então, a hora que eu puxar do componente aqui, que eu fizer todo o cadastro, também vai ter todas as informações, como eu mostrei para vocês, das portas internas. E isso vai variar de esquadria para esquadria, de fabricante para fabricante. Então, essas informações aqui de trilho são muito importantes você colocar, porque às vezes vai influenciar lá no projeto estrutural. E o projeto estrutural precisa considerar daí talvez que esse baldrame seja um pouco mais baixo para que a gente tenha esse caimento. Você tá vendo aqui, ó, que a gente tem o desnível do piso de baixo, aqui, ó, a gente tá fora e a gente tem esse desnível, porque a gente pode fazer, aqui no Blindex é muito comum utilizar aquelas mangueiras, né, então que você liga essa mangueira e ela sai aqui por baixo da soleira o acabamento. Mas existem algumas esquadrias que o caimento é direto, que você não faz a aplicação da pingadeira. Então, tudo isso é muito importante que você saiba qual é o tipo de esquadria que você está utilizando para colocar ali no seu projeto. E como é que vai se dar esse acabamento aqui. Então, vai variar de fabricante para fabricante, de tipo de esquadria. Principalmente, prestem muita atenção nas esquadrias de PVC, que elas têm normalmente um trilho mais espesso e no próprio trilho ela já tem o caimento. E daí você vem e representa aquele em corte, você vai colocar uma vista 3D e você vai representar em planta baixa. E depois você ainda vai lá para o seu quadro de esquadrias. Coloque sempre o máximo de informação possível. E se atente muito ao que a gente conversou aqui, da parte do acionamento da persiana integrada e também de deixar o ponto e também de considerar a altura quando você tem persiana ou não. Outro caso que é muito importante, que daí a gente vai voltar lá na primeira aula, que é compatibilizar com a espessura da parede do projeto. Se a gente tem persiana, se a gente tem às vezes mosqueteiro, tudo isso vai aumentando a espessura da parede. Então, é importante que a gente tenha definido qual é o tipo de esquadria, tá? Se ela é porta-camarão, ela é uma espessura. Se ela tem o mosqueteiro, gente, aqui na nossa região tem muito esse hábito de usar o mosqueteiro para deixar passar a ventilação, mas não passar os bichinhos, né? Então, tudo isso, se a gente vai colocando uma, mais outra, tudo isso você vai acabando ficando com uma porta espessa. Se você tem uma mão amiga, ela fica mais espessa ainda. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E também não esqueçam da importância de entender o budget do cliente, né? Aqui a gente está vendo um cliente de médio alto padrão. Nessa situação aqui, a gente já está falando de um cliente mais médio baixo padrão. Tá? Então, tudo isso é muito importante de levar em consideração na hora de fazer as definições da sua esquadria. Olá pessoal, beleza? Ó, nós estamos aqui na parte do mostruário da Alutol, uma empresa aí de altíssimo padrão da parte de esquadrias. Nós vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho mais da parte técnica e da parte também construtiva das esquadrias, para ficar um negócio bem diferenciado, um material para vocês entenderem melhor. Nós estamos aqui com o Fabiano. Fabiano é o vendedor maior aqui da Alutol, ele que conhece tudo sobre as esquadrias. Nós vamos mostrar vários modelos para vocês entenderem aquilo que a Andressa e a Michelle mostraram, tanto no papel quanto verbalmente, para vocês verem na prática. Fabiano, vamos começar pela mais simples de vocês. Pessoal, é o seguinte, a mais simples da Alutol já é uma esquadria certificada. Ela é uma da linha da Innova é da Alcoa. A Alcoa é uma das poucas linhas certificadas de qualidade, com ISO e tudo certo. A Alutol só trabalha com esse tipo de esquadrias. Então, nós vamos começar a mostrar o modelo de entrada. Fabiano, me explica um pouquinho aí sobre essa janela aqui que você tem no teu mostruário da Innova. Bom, Matheus, essa janela aqui, como você já mencionou, né, é uma janela um perfil de 25 milímetros. 25 esse aqui, então. Onde que seriam os 25 milímetros, Fabiano? Os 25 milímetros seriam nesse sentido aqui. Ó, olha aí, pessoal, para vocês já entenderem o que é robustez e o que é a questão
o que é a questão da montagem das esquadrias, nesse sentido. Certo? É uma linha, como você mencionou, uma linha extremamente robusta, é uma linha de extremo custo-benefício. Sim. Certo? É uma linha que atende todas as normas vigentes aí de resistência mecânica, resistência contra pressão de vento, Legal. resistência estanqueidade, certo? Perfeito. Nós aqui em Cascavel nós pertencemos a uma região onde há uma predominância muito grande de vento, isopleta 5 considerado, certo? Então é uma janela certificada, uma janela original. Nós da Lutol só trabalhamos com produtos originais, certificados, certo? É uma janela que, assim, ela tem todos os parafusos internos, não somente dessa linha, mas qualquer linha que nós trabalhamos aqui no alumínio, todos os parafusos internos são de aço inox, Opa. dando uma durabilidade muito grande, entendeu? Essa linha aqui, Fabiano, se eu requisitar na hora do projeto, eu tenho um projeto que eu estou fazendo um projeto executivo de qualidade, eu quero mostrar para o meu cliente, ou eu vou fazer isso para algum órgão que tem uma exigência maior e peçam um laudo o laudo de estanqueidade sonora, ela é fornecida. Temos todos os laudos técnicos comprovando a resistência da esquadria. Perfeito. Essa esquadria aqui, no caso, Fabiano, por ela ser uma janela simples, ela me exige que seja temperado ou eu posso estar utilizando o vidro comum? Pode usar o vidro comum dependendo da situação, certo? Perfeito. Essa, no caso, eu poderia usar o vidro comum? Pode usar o vidro comum, certo? Isso nós trabalhamos aqui sempre seguindo as normativas técnicas de segurança, certo? Então, existem casos e casos, né? Tem que ser estudado o projeto, analisado, ver se vai precisar, se pode ser usado um vidro comum, se pode ser usado um vidro temperado, um vidro laminado. Isso depende muito do que o cliente busca, se ele busca uma atenuação acústica, se ele quer um conforto térmico maior. Então a gente equaliza a esquadria de alumínio junto com um vidro especial para trazer essa comodidade para o cliente. Perfeito, mas no caso então, vocês pelo menos, no mínimo, vocês vão seguir a norma. Então, por exemplo, no caso, a norma para essa janela não exigiria o vidro temperado, mas eu acredito que depois que a gente chegar ali nas portas de vidro, você vai poder explicar o que o pessoal no mercado pratica aí e o que vocês fazem de diferencial. Sim. Quanto é que está dando aí para a gente poder fazer uma compatibilização de projeto? Quanto é que está dando a espessura dessa janela? O que ela vai ocupar do batente aí? Essa esquadria, a linha nova, está ocupando 12 centímetros. A linha nova, ela é toda arredondada. Perfeito. Você pode ver que até a vista, né, é arredondada, a caixa da esquadria é arredondada. Uma coisa muito interessante, Matheus, a gente considerar, prever essa dimensão aqui. Sempre quando a pessoa quiser uma esquadria com a persiana integrada, prever esses 20 centímetros a mais. Legal, você já tocou o assunto, a Michele na parte da explicação do projeto falou, a Michele já explicou que alguns pedem 20, 23, aí o Fabiano já confirmou a medida de 20. Essa aí é a linha nova também, né? Essa é exatamente a mesma linha nova, perfil de 25 milímetros, sistema sequencial mão amiga. Né? O que seria uma mão amiga, Fabiano? O sistema mão amiga é esse sistema que uma puxa a outra, né? Um sistema sequencial ou mão amiga. Eu Perfeito. estou puxando a folha, a última folha aqui, ela encaixa ali e vai puxando a folha que está na frente. Perfeito. Uma porta dessa aqui, ó, a pessoa quer especificar numa linha já de entrada de vocês, é uma linha mais básica, boa, ela já vai estar nos exigindo, o trilho vai estar exigindo de quanto aqui, Fabiano? Essa porta, nesse exemplo aqui, com 3 folhas, está pedindo... Só de trilho? Só de trilho, 9,5. Só de trilho. Se a gente for pegar o que a sobressalência da folha, a mais larga ali, lógico, né, para o requadro, pessoal, ele não vai ter que ter essa exigência da sobressalência. Porém, alguma outra coisa física que possa estar atrapalhando, seria ideal já no projeto estar considerando também as espessuras das folhas, né? O próprio puxador, eu não consigo colocar um puxador nela. Assim, a gente tem que respeitar a metodologia construtiva da porta. É uma linha que, apesar dela ser muito robusta, ser um carro-chefe, vende demais por ser uma linha de extremo custo-benefício, ela se limita na questão de vidro, por exemplo. Ela se limita a vidro até 6 milímetros. Ah, legal. Certo? Então, se você estiver precisando por algum termo acústico, alguma coisa do tipo um vidro mais grosso, espesso, ela já fugiria. Agora me diga uma coisa, eu posso usar esse vidro aí comum? Nessa porta aqui? Não. Por norma não, né? Não pode.
Então aqui vocês vão estar, qualquer tipo de porta, vocês vão estar trabalhando com vidro temperado. E o pessoal aí no mercado tem utilizado muito comum, né? Para poder baratecer o produto. Essa linha qual que seria, Fabiano? Essa linha aqui seria a Gold 4, perfil já de 32 mm. Opa! Já é um perfil mais robusto. Aqui eu já consigo colocar vidros maiores, acima de 10 mm. Entendeu? Ela já tem um design todo diferente da linha nova. Ela já aproxima um pouquinho mais do PVC, né? Ela é mais robusta, nem só a questão do PVC, ela por si só, ela é robusta, né? Isso. Ela é mais robusta, ela já tem um desenho diferente, a linha nova ela já tem um design mais arredondado, a Gold 4 já tem um design mais quadrado. Então cada linha tem o seu modelo, cada linha tem o seu design. Vamos mostrar um negócio bem interessante aqui, Fabiano. Ó, pessoal, essa aqui é uma Gold, certo? Dependendo do teu vão lá, do teu projeto executivo, vai ser obrigado a colocar uma dessa aqui. Daí tu não previu, tu colocou lá um vão com 2,90 m de altura, 5 metros de largura e não previu. E você conhecia a linha da Inova e foi lá e colocou o trilho da Inova. Vamos olhar, o Fabiano mediu pra gente lá, 3 folhas igual, o perfil tava dando 9,5. Vamos ver quanto é que esse perfil de 3 folhas da Gold tá dando no final Esse ali. aqui já vai para 15 já. Ó, daí tu ferrou com o projeto. E você não se tocou e você tava com uma parede lá de 13, de 14 no final. E daí você tá com uma porta dessa aqui agora. E é o padrão, pessoal, começa a executar casa com tijolo de pé ali, mesmo que você estivesse utilizando o tijolo de 11,5, fica muito arriscado, você fica muito em cima, né, Fabiano? Você chega nas obras, o que acontece? Esse acabamentinho aqui, ó, ele fica muito rente ao final da parede. Isso. Daí não dá acabamento, fica tudo comidinho, fica feio. Ó, o Fabiano vai medir aqui pra mim, vamos ver a largura que tá dando esse requadro aqui. Esse requadro está dando 21,5. Ó, pessoal, por experiência própria, você vai utilizar linha PVC, linha Gold de alumínio, portas com mais de 2,10, já prevê tudo de tijolo deitado, com a parede no mínimo 17 na realidade, porque senão é dor de cabeça. Fabiano, eu vi que vocês estão com uma linha dessa Gold nova aí, último lançamento. Você tem um exemplo dela aqui, acho que aqui do lado, para me explicar o que é a diferença dela? Tem, só deixa eu retomar Pode, fica à vontade. Uma consideração, na hora que eu falei do vão, né, que a gente pode atender com a linha nova determinado vão. Isso eu digo na horizontal, na largura do vão em si. Agora, se for uma porta alta demais, aí a Inova ela já sai de cena. Não tem nem como, né? Nem forçando a barra vai. Exatamente, entendeu? Isso aqui é pela estabilidade, eu acredito, você pode me explicar melhor, Fabiano? É pela estabilidade do perfil, né? Pressão de vento, isso aqui é um perfil estruturado. Ele vai flambar, né? Aquele perfil ali, exatamente. ele vai acabar estourando a porta. É muita pressão de vento, então todos os nossos orçamentos, todos os nossos projetos são calculados, são estudados. Sim. Certo? Nós temos um setor do projeto, a gente tem um arquiteto, tem um Renan que faz o projeto pra gente ali.